Olá, galera do sétimo ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Nayara, da disciplina de Ciências, e nós vamos continuar com o nosso plano de estudos tutorados, o PET, volume 7. Iniciando a semana 2 com o tema Máquina Simples, e esse conteúdo você encontra das páginas 37 a 40 do PET, volume 7. Então vamos falar de máquina simples. O termo máquina pode ser aplicado a qualquer objeto ou instrumento que facilite a execução de diferentes tarefas, transformando energia ou transmitindo forças de um ponto ao outro. As máquinas simples são constituídas de uma só peça. Então aqui nós temos alguns exemplos de máquinas simples, né? Uma tesoura, um parafuso, um machado, uma maçaneta de porta, né? Vários exemplos. As principais máquinas simples são as alavancas, as rodas e os planos inclinados. Neste capítulo, iremos estudar planos inclinados, rodas, roldanas e engrenagens. Plano inclinado. O plano inclinado mais simples possível é formado por uma única peça que não possui nenhuma parte móvel. É uma superfície plana, rígida e inclinada. Essas características fazem com que a força aplicada para elevar ou descer um objeto seja menor do que a força necessária para fazer a mesma tarefa numa linha vertical. Então, é mais fácil eu utilizar um plano inclinado, por exemplo, para movimentar um determinado peso, né, dessa forma, do que tentar elevá-lo numa linha vertical. Um exemplo de plano inclinado são os guinchos, que utilizam rampas para transportar veículos. Ainda sobre planos inclinados, nós temos o exemplo da cunha, que é o resultado da associação de dois planos inclinados apoiados um no outro pela sua base, formando um objeto pontiagudo. Geralmente é utilizada para perfurar objetos. Exemplos de cunha: agulhas, pregos, enxadas, facas. Um outro tipo de utilização do plano inclinado são os parafusos. O parafuso consiste em um plano inclinado enrolado sobre si mesmo. Para prender algum objeto usando o parafuso, a força usada pela chave de fenda é transformada em uma força perpendicular à rosca. Por isso, o parafuso se encaixa no local desejado sem que seja necessário aplicar muita força sobre ele. Os objetos se movem na direção da cabeça do parafuso como se estivessem subindo um plano inclinado. Além dos modelos tradicionais de parafusos, os soquetes de alguns modelos de lâmpadas e o gargalo de alguns potes e garrafas também são considerados parafusos. Rodas, roldanas e engrenagens. A roda é um objeto circular que pode girar em torno do seu centro. A roda é capaz de transmitir de uma forma ampliada forças aplicadas em sua borda a um eixo fixo em centro, tal como uma alavanca. A roldana, também chamada de polia, é um disco, pode ser de madeira, de plástico ou de metal, que pode girar em torno de um eixo que passa pelo seu centro. Possui um canal denominado gola ou garganta, no qual passa uma corda ou cabo contornando-o parcialmente. São utilizadas principalmente para facilitar a elevação de objetos pesados e realizar a transmissão de movimento quando associadas entre si ou a eixos e outros tipos de sistemas. As roldanas classificam-se em fixas e móveis. Nas roldanas fixas, altera-se apenas a direção da força aplicada. As roldanas fixas auxiliam em diversas atividades, por exemplo, nas cerimônias de hasteamento das bandeiras, lá estão as roldanas fixas presas ao mastro e são as roldanas que auxiliam, né, no hasteamento da bandeira e depois na hora de retirá-la, mesma coisa. Elas direcionam o sentido de aplicação da força e permitem a subida.
Nas roldanas móveis, pelo menos uma das extremidades do cabo é fixada em um suporte. O corpo que se deseja mover é preso ao eixo da roldana. Para mover o objeto é necessário puxar ou soltar uma ponta do cabo. A roda da roldana gira livremente e a roldana se move com o objeto. As roldanas móveis ajudam a diminuir a força necessária para elevar cargas pesadas. Cada roldana móvel divide a força necessária pela metade. Uma variante da roldana é a engrenagem. Engrenagens são rodas dentadas utilizadas para transmitir o movimento de um objeto para outro. A vantagem das engrenagens sobre as roldanas é que os dentes dificultam o escorregamento de uma engrenagem em relação à outra, ou mesmo da correia que liga uma à outra. Iniciando as atividades do PET 7, semana 2. Atividade 1. Qual a principal função de um plano inclinado? Fazer com que a força aplicada para elevar ou descer um objeto seja menor do que a força necessária para fazer a mesma tarefa numa linha vertical. Atividade 2. São exemplos de máquina simples: abridor de latas, martelo e tesoura. Todas as alternativas aqui na letra A estão corretas, né? As demais, chave de fenda, alicate, computador, não é uma máquina simples. Quebra-nozes, carro, não é uma máquina simples. Bicicleta, pinça e cortador de unha. Bicicleta não é uma máquina simples, né? Apenas a alternativa A contém exemplos de máquina simples. Atividade 3. A cunha é um plano inclinado que se mexe. Cunhas são largas na base e finas na ponta, modeladas para dividir objetos. Garfos, facas, raladores de queijo e descascadores de vegetais, todos usam pontas afiadas para cortar e desviar a comida. Dê outros exemplos deste tipo de máquina simples. Então nós podemos citar pregos, agulhas, enxadas, machado. São todos exemplos de cunha. 4. Mastros contam com um sistema para permitir que as pessoas do chão pendurem objetos muito acima do seu alcance. Esse sistema denomina-se roldana fixa. Atividade 5. A roldana é uma roda que gira ao redor de um eixo que passa por seu centro. Na borda da roldana existe um sulco em que se encaixa uma corda, um cabo flexível ou uma corrente. O sulco é conhecido como garganta, gola ou gorne. A roldana pode ser fixa ou móvel. Explique como funcionam as roldanas e dê exemplos. A roldana, também chamada de polia, é um disco que pode ser de madeira, plástico ou metal, que pode girar em torno de um eixo que passa pelo seu centro. São utilizadas principalmente para facilitar a elevação de objetos pesados e realizar transmissão de movimento quando associadas entre si ou a eixos e outros sistemas. Então chegamos ao final de mais uma semana, essa foi a semana 2 do PET volume 7. Eu espero que vocês acompanhem as aulas e as explicações, façam as atividades no caderno ou no PET impresso e preencham os formulários para que eu possa receber as atividades de vocês e registrar a participação. Caso tenham dúvidas ou precisem de ajuda, é só me mandar uma mensagem, estou sempre disponível lá nos grupos do WhatsApp, ok? Então eu vou ficando por aqui, até a próxima, abraços, tchau, tchau!